Pois é, massa, como eu falei para vocês aqui no último vídeo, o final da temporada tá chegando e junto com ela vem as negociações, as especulações de transferência. E hoje eu vou falar aqui para vocês do plano A do Galo para esse mercado de transferências. É uma negociação difícil, um jogador que o Galo já até tentou no meio desse ano, mas não conseguiu concluir por questões financeiras e que novamente o Galo vai tentar negociar com o time dele. Estou falando aqui do Rodrigo Muniz, que jogava no Flamengo e atualmente é do Fulham, da Inglaterra, mas que na última temporada foi emprestado ao Middlesbrough. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai dar uma olhada na matéria aqui, vamos falar um pouco sobre o Rodrigo Muniz, quais as chances dele vir, né? Quais seriam a questão dos valores e tal, e se há uma contratação interessante ou não para o Galo. No final aqui eu vou falar a minha opinião aqui para vocês também, então bora lá. Bom, tô com a matéria do Globo Esporte aqui aberto e diz aqui: desejo antigo do Atlético, Rodrigo Muniz é plano A para 2024. Negociação é considerada difícil. Atacante pertence ao Fulham da Inglaterra e é alvo do Galo desde a última janela. Valores podem ser empecilho para desfecho positivo. Então isso aí vai depender de quanto o Galo está considerando gastar, né, nessa janela de transferências, se com essa transformação para a SAF aí o Galo vai poder investir mais ou não, né? Vai depender disso aí para poder fechar ou não essa negociação aí. Mas bora ler a matéria aqui. Diz aqui: desejo antigo do Atlético, Rodrigo Muniz ainda está no radar do clube para 2024. O atacante, que pertence ao Fulham da Inglaterra, tem uma negociação considerada difícil em termos de valores. No entanto, o GE apurou que o jogador é considerado plano A entre os desejos de contratação para a próxima temporada. Aí, continuando aqui, diz: mineiro de São Domingos da Prata, com ligação familiar afetiva com o Galo e revelado pelo Flamengo, tem até uma foto dele com a camisa do Galo. Parece que, não sei se ele chegou a fazer teste no Galo, algo do tipo assim. Vou colocar aí para vocês passarem na tela rapidinho. E diz aqui: e revelado pelo Flamengo, o atacante está no radar do Atlético desde a última janela. O clube tentou um empréstimo, mas sem sucesso. Na sequência, trabalhou para levantar recursos para a compra de direitos do jogador. Isso na última janela, né? Na época, o GE trouxe que o Atlético tentou uma composição de 4 milhões de euros parcelados, que convertendo daria 21,5 milhões de reais, por cerca de 50% dos direitos do jogador. Mas o Fulham não aceitou, pediu 8 milhões de libras, que dá 50 milhões de reais. Então, assim, totalmente fora de cogitação para o Galo, né? Na Inglaterra, o Rodrigo Muniz passou a última temporada cedido ao Middlesbrough. E aí, descendo aqui, tem a foto dele com a camisa do Fulham e diz aqui: a negociação é considerada difícil, é necessário chegar a um acordo com o hoje irredutível time inglês. No momento, não há avanços por um desfecho, revelou uma fonte ao GE. Recentemente, o Galo tentou o Gustavo Scarpa, mas o jogador preferiu permanecer na Europa. Mastriani, do América, que eu também trouxe um vídeo aqui no canal, também está na lista de interesses. Então, assim, já aproveitando para dar uma comentada aqui no meio da matéria, né? Eu acho um pouco cômico, né? Ou até triste, para não dizer triste, na verdade, né? Como que sempre que o Galo vai tentar uma negociação de jogador nos últimos anos, é uma negociação difícil. Foi assim com o Paulinho, por exemplo, para vir para cá, demorou meses negociando. E aí agora toda informação de interesse do Galo sempre fala que é uma negociação difícil, e aí ou o jogador não quer, ou os valores assustam o Galo, são fora da realidade, ou o Galo não consegue negociar, né? Alguma coisa do tipo assim. E isso é complicado, né? Porque toda vez que o Galo for ao mercado for difícil assim, o time só vai conseguir trazer aqueles jogadores que praticamente não interessam a clube nenhum, né? E aí teria que fazer um achado, assim, para conseguir achar um cara que fosse bom, mas que não tivesse concorrência no mercado. Mas continuando aqui, diz aqui: oficialmente o Atlético não comenta sobre negociações ou interesses. Em entrevista na Cidade do Galo, nesta terça-feira, Rodrigo Caetano, diretor do clube, foi questionado pela reportagem sobre o perfil das contratações de 2024 e o valor do investimento. O Galo trabalha para a próxima temporada com uma folha de 210 milhões e tem em pauta um investimento de 40 milhões de reais. E aí diz aqui a fala do Rodrigo, né?
também não vai ter essa resposta porque eu tenho 4 decisões. Eu falar de reforços de posições que vamos buscar para 2024. Como eu vou entrar no vestiário e falar com esses jogadores que podem nos levar para a Libertadores e até mesmo uma disputa de título na última rodada? Impossível. Para quem é líder, é um pecado capital. Essa questão do recurso destinado a investimento não é só de reforços, tem empréstimos, luvas, custo com comissionamento de empresário, diz Rodrigo Caetano. E aí eu vou aproveitar para comentar aqui também. Você gastar 40 milhões numa janela assim de virada de temporada, eu considero que é muito pouco para um time que quer brigar pelo título, né? A não ser que o Galo não queira mais estar nessa frente, né? Como tentou nos últimos anos brigar com Palmeiras, com Flamengo, mas 40 milhões, e não ser só para reforços. Ele diz aqui, luvas, custo com empresário, tudo isso entra nessa conta dos 40 milhões, eu considero isso muito pouco. E ainda mais para um time como o Galo, né, que não usa a base, que não revela os jogadores para, pelo menos não vai precisar contratar para essa posição porque tem um cara da base. O Galo não usa, então tem que contratar para a maioria delas. Então eu acho um pouco complicado esse valor aqui. Mas vamos continuar, né? Vamos ter que adaptar, tentar chegar antes, fazer situações que vendemos jogador a prazos, conseguir fazer o mesmo e empurrar para os próximos anos. Mas enfim, é seguir rigorosamente o orçamento. Aquilo que eu falei com vocês, né? O Galo sempre tem essas negociações difíceis aqui, e aí tem que tentar chegar antes nos jogadores, já apresentar o projeto antes que chegue algum concorrente com um projeto melhor e que esteja disposto a fazer um investimento maior do que o Galo, já que, como eu falei aqui, eu acho esse valor muito baixo, né? Bom, mas então, como vocês puderam ver aí na matéria, o plano A do Galo seria o Rodrigo Muniz, e agora falando sobre a minha opinião, eu acharia uma ótima contratação. E eu vou fazer um paralelo aqui para vocês, que eu acho que seria uma contratação muito parecida com a do Paulinho, que o Galo foi buscar lá na Europa, né? Que já tinha sido revelado por um clube aqui no Brasil, acabou se destacando e foi comprado por um clube lá da Europa, porém lá na Europa não conseguiu se firmar, né? E aí voltou aqui para o Brasil, porém não voltou com mais de 30 anos, assim, igual a gente tem visto nesses últimos anos, muitos jogadores aqui no futebol brasileiro se destacando, que já foram experientes lá na Europa, né? Como, por exemplo, o Marcelo, que saiu lá do Real Madrid para jogar aqui no Fluminense. Porém, é um jogador, o Rodrigo Muniz, no caso, que viria com idade para poder ser revendido depois, assim como o Galo tem esse objetivo com o Paulinho, né? A gente torce para o Galo conseguir segurar o Paulinho nessa janela, mas eu acho que ele, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Galo, com esse orçamento baixo que tem para fazer contratações, eu acho que se chegar uma proposta levemente boa aí, o Galo vai acabar fazendo essa venda aí sem pensar muito. E o Rodrigo Muniz seria uma contratação desse tipo também. Ele é um jogador que tem 22 anos só, faz 23 anos em 2024, né? Então, com certeza, se destacasse, que se jogasse bem, igual o Paulinho passou a jogar muito bem, né? Principalmente depois que encontrou sua posição ali, pegou mais confiança e tal, jogou muito com o Kudê e também no início com o Filipão estava mal, mas aí agora voltou a jogar bem também. E eu acredito que o Rodrigo Muniz com 22, 23 anos, se viesse aqui para o Galo, se destacasse durante 1 ou 2 temporadas, com certeza ali com 25 anos ainda, dependendo do quanto ele se destacasse aqui, teria um interesse de um time de fora para o Galo poder fazer caixa com ele também, né? Além de ter um jogador bom ali que te ajuda a conquistar algumas coisas, né? Contribuindo com gols, assistências, que é o principal, ele poderia ser revendido depois e gerar um caixa para o Galo para mais para frente fazer outras contratações, contratar outro jogador. Então eu particularmente gosto muito desse estilo de contratação, desse estilo de jogo. Um jogador bom, que tem potencial, assim, que já mostrou que jogava aqui no Flamengo. Não tô falando que era nenhum craque, assim como o Paulinho também não era, porém mostrou que sabe jogar a bola ali, porém foi para a Europa e aí perde a confiança, né? Não tem mais tanta minutagem, e aí você traz esse jogador, recupera ele aqui, ele recupera a própria confiança, fica feliz, se destaca, te entrega gols, assistências, e aí, no melhor do cenário, quem sabe até títulos, e aí depois você revende ele porque ele ainda tem uma idade boa para você conseguir caixa para ele.
Então eu particularmente sou muito a favor dessa contratação aí, caso o Galo consiga negociar com o time inglês lá, né, para poder reduzir a pedida deles lá e conseguir se encaixar no orçamento do Galo. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acham desse plano A do Galo aí? Seu Rodrigo Muniz para a próxima temporada. Vocês já conhecem o jogador, lembram dele jogando aqui no Flamengo? Ou viram ele jogando lá no campeonato inglês, né, na primeira ou na segunda divisão, com o Fulham, com o Middlesbrough? Fala aí embaixo nos comentários qual é a sua opinião e se você é a favor dessa contratação, né, um jovem de 22 anos para chegar aqui no Galo, poder jogar e ainda ter idade para ser revendido depois. Falem nos comentários a opinião de vocês para a gente ter um debate bacana aqui, mas claro, sempre com muito respeito. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo. Como eu falei lá no início, está chegando esse final de temporada, tem muitas especulações, né, negociações, e aí eu vou tentar trazer tudo aqui para vocês em primeira mão. Então se inscreve aí para não perder nenhuma notícia dessas e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Fechou? Eu vou deixar um outro vídeo nosso aí que saiu durante essa semana, semana passada aí na tela, para você poder clicar e ajudar a gente a assistir ele lá também depois, fechou? Muito obrigado pela audiência e até mais.